Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática em ciência em diversos canais diferentes. Antes de começar, vale lembrar, você que ainda não se juntou a nós nas redes sociais, corre lá no Instagram, entre no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, segue a gente pela hashtag Gestão em Jogo ou no canal do YouTube. Se inscreve para você ficar por dentro das novidades, de todo o conteúdo que a gente prepara para você. E claro, participa. Deixe seu comentário, deixe sua sugestão, afinal, o espaço é seu. O que você quer ver sendo discutido aqui no Gestão em Jogo? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Eduardo Carlassara e para o nosso bate-papo de hoje a gente traz o professor Emanuel Alves. Ele que é professor do Instituto Federal do Ceará e líder do GECEL, o Grupo de Estudos em Cultura, Esporte e Lazer. Emanuel, é um prazer tê-lo aqui conosco no Gestão em Jogo. Seja bem-vindo. Olá a todos e a todas que nos escutam. Obrigado pelo convite do Gestão em Jogo. Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Excelente, Emanuel. Claro que não podia ser de outra forma. A gente tem que começar falando exatamente sobre... Nós tivemos a oportunidade de participar esse ano do seminário Gestão do Futebol em Fortaleza, né, sobre sua liderança, discutindo alguns temas que foram essenciais para a gestão do esporte, né, focando, obviamente, na capacitação de profissionais aí na região. E eu acho válido a gente já começar direto por aí. Como que está a situação atualmente da gestão do esporte como área atualmente, né, na região Nordeste, Manuel? Quais os principais desafios de produzir conhecimento hoje fora do eixo Rio-São Paulo? Assim, aqui no Nordeste, né, é um desafio grande, né, especificamente está bem na ponta aqui do Ceará, mas cursos especificamente na formação desse processo, a gente tem o Instituto Federal do Ceará, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Os outros estão muito vinculados aos cursos de educação física, e aí eu cito Universidade Federal do Maranhão, Universidade Estadual, né, do Sudoeste da Bahia, a gente tem aí o Sergipe, mas muito por professores que estão vinculados a programas de pós-graduação, que estudam políticas públicas voltadas para o esporte, que dão essas disciplinas relacionadas às políticas públicas e à gestão do esporte, e acabam provocando pontualmente em algumas disciplinas do curso de educação física. Mas aqui no Ceará e no Rio Grande do Norte, a gente tem uma formação assim, muito mais concentrada e uma relação muito mais com o poder público, com os setores privados, por termos um curso muito mais específico, de curta duração e direto. É mais ou menos a expectativa nossa, assim é. E aí, esses cursos também, fora aqui do Ceará e do Rio Grande do Norte, também dialogam muito por meio da pesquisa, por grupos de estudos que são desenvolvidos por políticas públicas do esporte e do lazer. Então, esse diálogo, ele está muito mais concentrado no desenvolvimento da pesquisa, mas na formação ainda é uma lacuna, ainda é um ponto ainda muito a ser melhorado, a ser aumentado, para que as pessoas que estão sendo formadas nessa área possam ter um conhecimento maior, especificamente na gestão do esporte. Emanuel, você comentou um pouquinho aí que recebe apoio, né, e suporte de alguns segmentos, algumas áreas que são fundamentais. Queria saber um pouquinho de você, como funciona a questão do apoio institucional ao ensino e à formação, especificamente nas regiões aí do Nordeste, né? Como são as relações com as instituições de ensino, do esporte, e até mesmo como é a relação de vocês com o governo para fomento da gestão do esporte, para o desenvolvimento da gestão do esporte no Nordeste e também especificamente no Ceará, que é a tua área de maior atuação, se você puder nos dizer, por favor. As relações em termos de Nordeste, né, eu não posso falar com muita propriedade, porque às vezes elas são relações assim muito pontuais, determinadas de alguma necessidade pontual que está acontecendo ali, ou de um evento, ou de um congresso, ou de um evento esportivo, que necessita ou não de se aproximar da academia para que essas pessoas pudessem fazer algum trabalho, algum desenvolvimento muito mais pontual. Então, eu não consigo pontuar, de uma maneira geral, ainda o Nordeste como um todo, mas eu consigo dizer que as pesquisas, de uma certa forma, elas já são bem mais evoluídas. Agora, com relação ao Ceará, especificamente, a gente tem uma relação institucional, né, o Instituto Federal do Ceará, em especial, ele nos dá todo o suporte e apoio nessas relações institucionais externas,
não só com o poder público de maneira geral, com instituições públicas, mas também com instituições privadas. Inclusive, nós temos aqui no próprio Instituto Federal um núcleo de relações empresariais, que é para dar exatamente um suporte da academia, né, com o setor público e privado, com o processo, que essa relação ela possa acontecer não só da formação acadêmica, mas essa relação. Então, esse setor ele nos ajuda a aproximar essas relações. E aí a gente, podemos dizer que no Ceará a gente tem uma relação bem avançada, em especial com a Secretaria Estadual de Esporte e Juventude e com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que é onde é a cidade que a gente está de forma concentrada. E que, em algumas cidades, essa evolução ela já está bem num percurso bem avançado. Quando eu puder explicar mais ou menos como é que vai funcionar a história do curso, eu vou explicar algumas outras formas que isso se deu nessas parcerias. Mas, especificamente no Ceará, a gente tem um modelo, a gente tem um case de sucesso que é bem provocado por meio dessa relação do curso, desse setor que aproxima a academia com o mercado de trabalho. Não, bacana. E você citou aí uma coisa que muita gente se interessa, precisa saber, né? Que é exatamente o mercado. Qual que é a situação hoje para o profissional que ele quer desenvolver carreira na gestão do esporte na região Nordeste, né? Especificamente, claro, no Ceará, que você acaba tendo um maior conhecimento, e se torna, claro que virando um hub, acaba atraindo demais interessados da região Nordeste, né? O que esse profissional precisa buscar? Quais as principais áreas de atuação que ele tem, que ele pode desenvolver carreira na região Nordeste? Eu pergunto isso querendo dizer o seguinte, Emanuel, para ser mais claro ainda, é importante a gente considerar especificidades do esporte, das modalidades em cada região, né? Como essas particularidades, quais são essas particularidades e como elas podem ser consideradas nesses cursos na gestão do esporte no Ceará? Assim, a gente aqui, especificamente no Ceará, a gente não, podemos dizer assim, a gente não deixa a questão do esporte de maneira isolada. A gente tem uma relação muito próxima do esporte com o lazer, porque aí na gestão do esporte eu vou ter também a opção do entretenimento, e eu tenho uma relação muito forte do esporte, o lazer com a cultura. Então, essa tríade que foi formada, que de fato é o coração da formação aqui dos nossos alunos do estado do Ceará, eles conseguem, de uma certa forma, ser informados de maneira muito específica, sem olhar o esporte apenas como modalidade, mas também como opção de lazer, também como opção de entretenimento, como opção de negócio, como opção de desenvolvimento cultural. Então, a gente consegue abrir a cabeça dos nossos egressos, das pessoas que estão se formando por aqui, muito nessa perspectiva. Agora, eu te digo, assim, de maneira não só do Ceará, do Nordeste, mas eu vou te dar uma opinião, assim, muito mais a nível nacional. O que está faltando do mercado de trabalho é entender quem é esse profissional, que perfil ele está localizado, onde ele pode ajudar no meu dia a dia. Então, isso é o que está faltando. E talvez isso tenha dado certo aqui, porque nós fomos até esses lugares, levamos uma ementa, levamos um projeto e apresentamos todos os segmentos dentro da empresa dele ou dentro do setor público, onde o nosso aluno, onde o nosso egresso, onde a nossa pessoa que está formada, ele pode atuar. Seja no gerenciamento, seja na coordenação das atividades, seja construindo projetos de lei de incentivo ao esporte, seja ele fazendo a administração, seja ele fazendo o gerenciamento das redes sociais, seja ele fazendo a captação de recursos. Então, quando as pessoas nos escutam aqui, que nos recebem, eles ficam assustados, porque não tem esse perfil em nenhuma formação, seja qual for a área desse profissional. E aí causa essa curiosidade. Poxa, esse cara entende disso? Pô, esse cara aprende planejamento estratégico, ele aprende as disciplinas da administração, ele entende do setor administrativo? Sim, ele entende, e também entende de esporte, também entende de lazer e também entende de cultura. Então, o que falta, na minha concepção, não só no Ceará, no Nordeste, como no Brasil, é a gente, de uma certa forma, se empoderar como gestor do esporte e encontrar estratégias de se apresentar para o mercado. Não só com estatísticas, não só com artigos científicos, mas com diálogo, com reuniões,
com propostas, porque aí a gente consegue se aproximar e se apresentar, porque o mercado não conhece. A gente precisa se apresentar. E aqui acabou dando certo justamente por essa aproximação, apresentando essa possibilidade. Então aqui a gente não entende, as pessoas não entendem a formação do esporte especificamente ao handebol, ao basquete, ao vôlei, ao futebol. Não. Ele entende aqui que o cara vai trabalhar na administração do processo. Ele não necessariamente precisa entender a risca das regras da modalidade, mas ele precisa entender da administração desse processo, como elevar esse processo, às vezes até com modelo de negócio, como transformar uma federação para que ela não dependa, por exemplo, apenas de recurso público. Então, isso facilita esse negócio. Então, resumindo assim, o que eu acredito que falta é a gente se aproximar mais e se apresentar mais para o que a gente serve para o mercado de trabalho, que é o que está faltando esse entendimento. É interessante até você comentar essa questão do entendimento, né, Manuel? Porque muita gente efetivamente até nem sabe que existe esse curso do qual vocês fazem parte, são docentes, que é o curso de gestão, o tecnólogo de gestão do esporte, né? E aí eu queria ouvir de você um pouquinho, qual é a sua opinião sobre a questão do diferencial na formação desses profissionais para a área? Quer dizer, o curso do tecnólogo em gestão do esporte pode ser considerado um diferencial para aqueles indivíduos que querem atuar na área? E como que ele se diferencia dos cursos universitários, vamos pôr assim, tradicionais, os bacharelados ou as licenciaturas, e os de pós? Eu acho que essa é uma questão que é muito debatida e tem muita dúvida em relação a esse ponto, né, Manuel? Então, a gente queria ouvir de vocês um pouquinho também sobre isso. Pronto. Assim, é importante a gente perceber e às vezes até entender, por exemplo, que um curso tecnólogo, ele é uma graduação. E ele é uma graduação curta. Porque às vezes, quando as pessoas talvez não se empoderam sobre esse processo do que é um bacharelado, do que é uma licenciatura, ou do que é um tecnólogo, do que é um curso técnico, às vezes gera um preconceito de achar que é um tecnólogo, não tem tanta validade como a gente está acostumado a ouvir uma graduação de 3.200 horas, um bacharelado de 3.200 horas, e o que seria um curso de 2.080 horas? Será que é suficiente aprender? Então, primeira coisa, é importante entender que um tecnólogo é uma graduação, ele está no know-how de uma graduação, só que ele é uma graduação mais curta, porque ele é uma graduação direcionada a um mercado de trabalho especificamente. Então, isso é um processo. Contudo, nós aqui no Ceará entendemos que, por mais que nós fazemos uma graduação curta, que está direcionada ao mercado de trabalho, a gente não quis desvincular esse curso da pesquisa. A gente não quis desvincular esse curso dos processos e dos programas da extensão. E a gente não quis desvincular esse curso da evolução tecnológica. A gente entende aqui que a universidade ela não é formada mais por 3 pilares, e sim 4 pilares. Além do ensino, da pesquisa e da extensão, a gente entende aqui como novas tecnologias. Por exemplo, a gente tem aqui um projeto chamado Observatório da Gestão do Esporte. Nós vamos diagnosticar os 184 municípios do estado do Ceará numa plataforma de transparência em que todas as pessoas vão estar acessíveis à questão dos recursos humanos, à governança dessas entidades, como funciona, que é um processo tecnológico, que vai ser uma plataforma de transparência em que vai estar todo mundo envolvido. Então, aqui a gente entende que por mais que seja um curso mais curto, direcionado, nós não perdemos o viés do grupo de pesquisa que tem no grupo. A gente não perde o viés dos projetos de extensão, por exemplo. A gente tem um projeto de extensão que chama-se Escola de Gestão Esportiva e Lazer. O que é? Nós atendemos as federações, as confederações e associações a montarem seus eventos esportivos. Ou seja, eu pego o aluno que recebe uma bolsa, vai na federação e ajuda a montar os programas da federação. É uma aproximação, é um projeto de extensão. Eu estou atendendo a comunidade, a federação é minha comunidade. E aí, essas relações com a pesquisa, como a publicação de livros, participação de congressos, publicação de artigos, e o ensino, que é o que eu quero fechar aqui com a pergunta. Nossa relação, ela tem uma relação muito mais administrativa. 70% do curso, que tem 2.080 horas, ela é a administração.
eu tenho matemática financeira, eu tenho gestão de custo e orçamento, eu tenho planejamento estratégico, então eu tenho disciplinas que dialogam com essa concepção da administração. É tanto que o curso daqui está vinculado com o Conselho Regional de Administração, que está vinculado ao Conselho Nacional de Administração. Então, os alunos aqui, eles são direcionados para a administração. Por quê? Porque no nome do curso tem gestão. Se tem gestão, é vinculado à administração. Então, aí algumas pessoas me perguntam, mas você não procurou o CREF? Você não procurou o CONFEF? Não, porque o nosso curso está no catálogo do curso do MEC, que é um curso da área da administração. Gente, aqui é um modelo, aqui é uma proposta. Eu não sei se daria certo em todo o Brasil, mas aqui deu certo. Aqui funcionou. Eu estar próximo à administração, eu estar próximo ao conselho, eu trabalhar pesquisa, eu trabalhar extensão, eu trabalhar ensino voltado para a administração e eu me aproximar do mercado de trabalho com esse perfil diferente. Entendeu? Então, aqui, talvez tenha dado um pouco mais certo por essa relação. Aí, a gente vai entrar num ponto importante, Emanuel. Na verdade, todos os pontos são importantes, claro. Mas tem muita gente que pergunta, e cases de sucesso na região? Como que você cita eles pra gente, né? Clubes, por exemplo, como Ceará, Fortaleza, o Sindicato dos Atletas Profissionais, mesmo o basquete cearense, eles fizeram parte do evento. Então, estou muito ligado com a tua menção, a aproximação que vocês têm no mercado, essa visão diferencial, esse diferencial que vocês têm no mercado aí na região, né, de se aproximar e estar sempre junto. Então a gente viu esse sucesso desses cases, a participação do mercado na academia, né, desses times, dessas equipes, desses agentes do mercado junto lá nesse evento. Quais segmentos do esporte nordestino hoje, né, claro que você pode dar uma preferência para o Ceará, você destaca você dá o maior destaque hoje, você aposta como tendência para o futuro? Quais são esses segmentos, esses cases de sucesso que você pode citar? Assim, aqui, especificamente, a gente percebe que a gente ainda não conquistou nem 30% do mercado de trabalho. E a gente aumentou em 100% os egressos no mercado de trabalho. Porque, assim, aqui a gente vai completar 20 anos que esse curso existe. Mas a gente só conseguiu realmente encontrar um modelo, podemos dizer assim, mais de sucesso, nos últimos 3, 4 anos atrás, né? Então, esses setores que vocês citaram, como basquete cearense, o setor público aqui também está muito envolvido com esse processo, ele só se deu por meio dessas parcerias institucionais que a gente montou, né? Como eu havia dito, a gente apresentou essa possibilidade, esse perfil no mercado, e aqui no Ceará, em quase toda a sua maioria, as pessoas já sabem que tem uma fonte de gestão do esporte, que é o Instituto Federal do Ceará, que é o curso de Gestão Esportiva e Lazer. As pessoas já sabem que quando eu quero fazer evento, quando eu quero programar evento, quando eu quero fazer palestra voltadas para a gestão do esporte, eu procuro o Instituto Federal do Ceará, eu procuro o curso. Então, essa aproximação se deu pelas parcerias que nós montamos. É meio que imensurável de dizer, num futuro, o quanto nós estamos evoluídos aqui no Ceará. Mas eu posso dizer para ti que os segmentos das associações, nós já temos egressos, federações, confederações, a gente tem gente aqui com ligas, a gente tem gente aqui, inclusive, na Secretaria de Esporte. Você tem ideia? A Prefeitura Municipal de Fortaleza, ela promove um estágio para todas as profissões aqui, certo? Um estágio. Ele tem relação aqui com as faculdades, ele faz um estágio para vocês atuarem na prefeitura. Nós temos vaga para a gestão do esporte e do lazer num edital público da prefeitura para estágio. A gente tem alunos aqui fazendo estágio remunerado na própria secretaria estadual. Poxa, se eu tenho um reconhecimento da secretaria estadual e eu tenho um reconhecimento da prefeitura municipal, eu já consigo abrir muitas portas, porque eu tenho 184 municípios que trabalham com gestão do esporte. Entendeu? E eu tenho ligas, eu tenho federações correndo atrás da secretaria para conseguir lei de incentivo do esporte. E quando chega lá, se dá com um profissional de gestão do esporte. Então, assim, aqui há muitos cases de sucesso. Há cases de sucesso de alunos que montam o seu próprio negócio, muitos montam o seu próprio negócio. Né? Muitos são empreendedores, porque o curso também tem uma visão de empreendedorismo.
eles montam, eles não só estão vinculados a esses lugares, mas eles montam o seu próprio negócio. A gente tem empresa aqui que dá serviço de gestão do esporte para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que dá serviço para o Estado, que organiza o evento, que contrata ela para fazer toda a gerência desse processo. Então, assim, aqui é meio que mensurável, porque a gente entrou no cenário, a gente entrou num processo de reconhecimento, a gente é identificado. Então, eu não consigo te pontuar especificamente o nosso futuro, mas eu consigo dizer que a gente está num processo assim de um futuro brilhante aqui, porque a gente conseguiu reconhecimento. E digo mais, vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma federação mesa tenista do estado do Ceará. O cara montou dentro da federação, levou 4 alunos nossos, certo? Já efetivou um aluno, que agora está egresso, efetivou, e ele não faz nada sem a ajuda desses meninos, porque eles dão todo o apoio. Gente, os caras acabaram de montar agora uma cartilha, pra você ter ideia. E com o nome dos meninos que trabalham com gestão. Eu te digo mais, se Deus quiser, a gente vai ter muito mercado e pouco profissional aqui. Hein? Porque, inclusive, nós entramos como o 9º curso mais procurado do estado do Ceará. Com nota de corte no SISU, com 800. Altíssimo de nível. Né? E a gente, inclusive, né, tá nesse processo. E para finalizar assim, a gente tem muita gente buscando a segunda profissão, a segunda formação, que eu acho que eu não posso deixar de falar isso para vocês. Então, eu tenho aqui 10 vagas semestralmente para a segunda graduação que eu posso ofertar. Então, feito um edital. E o interessante, eu vou te dar um perfil. Muita gente de educação física procura. Não só. Eu tenho administração, eu tenho educação física, eu tenho direito. Então, esse perfil ele está fragmentado de pessoas de outros setores querendo fazer a segunda graduação da gestão do esporte conosco. Então, assim, eu não consigo te pontuar especificamente, mas consigo dizer que o mercado ele está bem volumoso aqui para nós, assim, está bem entendido e está bem concentrado. Não, bacana, Emanuel, e acho importante. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos entrar num acordo aqui. Você não vai citar para mim o que você acha que a região Nordeste, em que segmento a região Nordeste vai se tornar o Ceará e a região Nordeste por extensão, porque pode ser que se torne um hub para toda a região, né? Sim. Em qual que ela vai se tornar uma referência nos próximos anos. Vamos deixar por aqui, até porque nós somos cientistas, né? Então a gente tem que fazer isso com rigor para não dar uma opinião. Sim, lógico, para não dar uma opinião de qualquer jeito. Mas eu vou te perguntar, então eu vou te colocar numa outra pergunta que eu acho também tão relevante, porque muita gente percebe o destaque que tem Ceará e Fortaleza, né? E o basquete cearense, né? Então Sim. Eu sei que vocês têm boas parcerias aí. Qual é a importância dessas instituições de nome, de peso, né, regional e nacional para a formação da gestão do esporte, para as parcerias que são desenvolvidas ou que podem ser desenvolvidas pelo curso de gestão do esporte aí, o que vocês tocam? Bom, assim, começando pelo basquete cearense, por exemplo, né, que a liga nacional é uma liga forte, vocês sabem que é uma liga muito forte. O próprio Thales, que é o presidente aqui do basquete cearense, ele percebeu um cara muito evoluído, né, tem formação inclusive nos Estados Unidos. Ele percebeu que realmente o perfil dos alunos, né, dos egressos, era um perfil diferenciado. E ele percebeu, inclusive, que os meninos tinham capacidade até de fazer gestão de jogo, além de todo o processo de marketing do basquete cearense, né? Então, ele foi percebendo que realmente era uma potencialidade muito grande, pessoas que realmente tinham esse perfil especificamente. Quando você fala de, por exemplo, sei lá, Fortaleza e Ceará, a gente ainda está num processo de aproximação. Mas nós temos aqui, por exemplo, uma gestora formada na Federação Cearense de Futebol. E hoje, os caras contam com ela para tudo, porque ela abraçou a federação. Ela é uma referência. Ela está na gestão de todos os jogos aqui, a nível nacional e internacional.
Então, é percebível, às vezes, não pelo clube específico, a gente ainda está se aproximando, é um desafio muito grande, apesar de Fortaleza e o Ceará, por exemplo, hoje, serem um case de sucesso, estão na primeira divisão, tem uma gestão financeira muito bem feita, eles conseguem fazer um trabalho bacana. Existe no Ceará hoje, nós temos hoje um egresso no Ceará, a gente ainda não tem no Fortaleza, mas já há essa aproximação, a gente tem essa aproximação, mas a gente acredita que ainda é um processo, a gente está ainda caminhando, né, nesse processo. Mas os caras já estão com os olhos abertos, já nos recebem, já nos integram, já nos ajudam nas pesquisas, e acredito que no futuro próximo a gente esteja bem inserido nele. Emanuel, o papo foi e está fantástico. O nosso tempo ele é infelizmente curto, então a gente precisa encerrar aqui. Desde já dizer que os microfones do Gestão em Jogo, né, o espaço do Gestão em Jogo está super aberto a vocês. A gente tem se aproximado cada vez mais e isso é muito bacana. Acho que isso só fortalece a área da gestão do esporte. Então, queria agradecer imensamente a sua presença, dizer de novo que a gente está aqui sempre aberto a ouvi-los e trazer o pessoal aí do Nordeste, do Ceará, especificamente, para próximo da gente. Obrigado mesmo, viu, Emanuel? Eu que agradeço, e talvez algumas pessoas, né, possam se perguntar, poxa, mas aí para ser gestor, eu tenho que ir para o Ceará? Né? Talvez não. No futuro próximo a gente possa ofertar esse curso à distância para todo o Brasil e as pessoas possam também ter essa possibilidade de se aproximar da nossa realidade. Eu agradeço a todos vocês, Renan, Eduardo, o Gestão em Jogo, e dizer que o Ceará está sempre aberto para receber vocês, seja virtualmente, seja fisicamente, né? E o que vocês precisarem pode contar conosco aqui no Ceará, especificamente com o curso, e com todos os professores aqui que fazem parte do curso de Gestão Desportiva e Lazer. É uma satisfação estar com vocês. Maravilha, grande amigo Emanuel, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo aí esse ano e, claro, reforçar os laços, fazer esse intercâmbio, isso é muito importante para que nós, é uma ideia muito clara do Gestão em Jogo, né? Que a gestão do esporte, ela não pode se limitar a uma região, a um eixo, ela não pode se limitar a um nicho, e ela tem que fazer a união entre o conhecimento acadêmico e a prática. Então, é muito importante que profissionais acadêmicos, pessoas do calibre do Emanuel sejam sempre presentes aqui e certamente terão o microfone aberto para os nossos próximos episódios e, claro, para trazer novidades aqui que nós esperamos, nós sabemos que vem muito em breve. Então, muito obrigado, Emanuel, e vale lembrar, agradeço você que acompanha também essa entrevista, vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então curta, compartilha, deixa seus comentários, envia suas sugestões, quais temas também tão interessantes quanto o de hoje você quer ver sobre o mundo da gestão do esporte aqui no Gestão em Jogo. Aproveita para curtir as nossas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, que lá você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara para você e de mais entrevistados como o Emanuel hoje. Esse é o Gestão em Jogo.